Hoje, a sociedade civil, pelas leis implementadas por Bolsonaro, compra mais arma e munição do que todas as polícias juntas. Tá, mas faz sentido isso. Ah, é? Você Tem acha muito que... mais sociedade civil que polícia no mundo. Sim, mas existe uma coisa... Sabe o que define o Estado? Estado, monopólio da força. É isso que define o Estado? É. O Mas eu acho Estado tem o monopólio da força. Se a polícia tiver uma sociedade onde a sociedade tem mais arma que a polícia, essa não é uma sociedade mais segura. Sério? Eu vejo pelo contrário. Ah, então você acha... Então é melhor acabar com a polícia, que eu sou contra. Não, eu acho que a polícia ela tem que existir, porque alguém tem que fazer a segurança e implementar as leis. Mas Então eu não pronto. concordo que se a população... Por Mas exemplo, se a população Israel, tem mais poder de fogo... todo mundo é armado mas em Israel. você não pode comparar Mas sociedades tem que comparar são... os lugares que deram certo as armas, pô. Sim, mas a cultura da segurança pública nesses lugares é diferente daqui. Então, mas o problema que eu tô querendo falar é que não são as armas. O problema não é a arma em Israel nem nos Estados Unidos, é a Mas cultura claro, das pessoas. mas é claro que não é Então arma. por que você é contra as armas? Não, eu não sou contra as armas, sou contra as armas na mão das pessoas. Então você é contra Da as armas. sociedade civil. Por que por exemplo, Vamos supor o seguinte, o cara é um colecionador de armas. por que você confia de eu ter um carro e não confia de eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa Mas eu atirar. posso matar, se eu quiser com o carro. Ah, Muito mas mais você sai, fácil mas você com sai arma. com o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Não, a minha ideia nem é sair com a Pra arma. falar poesia, com a Pra me arma na mão. defender. Não, então, cara, mas aí é que entra... Mas aí eu é- não sou capaz de me defender. Só o Estado é capaz de me defender. É isso que você tá argumentando. É claro, Mas você... isso é muito ruim. você- Isso é totalmente você pegar o indivíduo e descredibilizar ele. Fala, você é um inútil. Não. Sem o Estado, você não é capaz Mas de você acha defender que a sua você própria só... família. Mas você só é útil com uma arma na mão? Imagina. Não, mas eu sou mais... eu me sinto mais seguro com uma arma na mão. Não, é claro que você vai sentir um super-homem com uma arma na mão. Esse é o problema, inclusive. É que você tá falando que todo Esse ser é humano exatamente o problema. é o E ter uma arma bolsonarista em maluco. casa. Esse é o problema, é que você vai se sentir muito homem. Tá, mas uma faca eu posso sentir muito homem, ou um Bem carro menos. me faz sentir um muito meio homem. homem a mais com a faca. Eu Com uma acho arma que de fogo você vai sentir muito Não homem. podemos E ter esse é o medo das problema. pessoas. A gente não pode ter medo das pessoas. Não pode ter não medo tô que o propondo, indivíduo não tô tenha suas propondo ter medo das liberdades. pessoas. Tô Tá propondo o sim, seguinte. tá falando não, que você tem medo que as pessoas tenham arma. É claro que eu tenho medo que as pessoas tenham arma. Eu não tenho. Eu tenho medo que o bandido tenha arma, e ele tem. Sim. Mas eu não tenho Ah, medo mas que aí o tá Igor bom. tenha Então- uma arma em casa. Então tá entendeu? bom. Uma parte grande das armas que hoje circulam sem nenhum controle, você acha que vai parar onde? Eu vou te dar um exemplo concreto. Mas você concorda que se o bandido quiser uma arma, ele pega hoje? Foda-se. Não importa as leis? Pega da onde? Da favela. Vai lá e compra. A favela produz arma? Mas ela... Tipo, tem tráfico internacional de arma também. Ah, e quantas pessoas da favela sabem onde fica a Colômbia? Mas não precisa saber. O traficante que tem o contato com a Colômbia traz pra favela e distribui. Ah, e você acha que é assim? O problema está Não na sei, favela. Eu não trafico arma. Não sei como que funciona realmente. Então, vamos lá. Eu fiz uma CPI chamada CPI do tráfico de armas e munições. Então, o que eu estou falando aqui, eu estudei e a gente investigou. Beleza. Né? Eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições. Dados oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dados oficiais da polícia. Tá? Tá. 82% das armas encontradas na mão de criminosos, ou seja, vamos lá. Essas armas aqui que estão em cima da mesa são as armas que a polícia pegou da mão de criminosos. Esse criminoso que está falando aí, tá? 82% dessas armas, a origem era legal, era de pessoas como você. Entendi. Dados oficiais da polícia, CPI do tráfico de armas e munições, te mando amanhã. Então a solução é não ter mais arma legal. Não, olha só, a arma legal, diante do descontrole, vai parar na mão desse cara que você acha que não tem que ter arma. É que o meu argumento é, esse cara que acha que não vai ter arma, ele não tá nem aí pra lei. Não importa qual for a lei, ele vai conseguir a porra da arma. Sim, mas é muito mais fácil ele conseguir uma arma se a oferta de armas e a circulação de armas for maior. Sim. E o descontrole for maior. Com certeza. Claro, é Com isso que eu tô certeza. falando. Então, o rigor sobre o controle da arma, ou a arma em circunstâncias de defesa necessária, ok. Eu não sou contra. O cara que é caçador, que é colecionador, que é atirador de verdade, não o cara que entra para ser caque, né? Para conseguir ter uma arma, para ele achar que ele se defende. Porque no fundo, Por que você é contra? O cara tem uma arma pra se defender, mano. Porque ele não defende. Porque ele... Defende, pô. Tem coisa de... história de grávidas que iam ser estupradas. Elas tinham uma Sim, carabina, mas- matou o cara. Como... Existe isso, Quantas mano. histórias de mulheres grávidas que usaram carabina que você conhece, cara? Pelo amor de Deus. Tem muitas. Vocês têm mulher grávida com a carabina rodando? Aqui no Brasil Lili não dá carabina pra ter grávida arma, né? que vai... Se ele tivesse, tinha mais histórias dessas. Como no Brasil não tem arma, rapaz? Na mão das pessoas de bem é mais difícil. O quê? No governo Bolsonaro?
Eu não sei, pra mim Tem não ficou mais fácil comprar arma. Como não, cara? Pra mim, eu acho que eu tenho que passar no CAC e tal, tem todo um negócio, não é? Mas ainda bem que você não compra arma na quitanda, né? Que bom, eu também sou a favor de ter um processo seguroso. Assim como você não dá pra qualquer um carro pra dirigir, você não vai dar uma arma pra qualquer um também. Ele tem que passar por um processo psicotécnico de blá blá blá. Mas assim, a comparação do carro com arma não é. Não é. Assim, Bom, são dois objetos, duas ferramentas, capacidade letal alta, que depende da escolha do indivíduo se ele vai usar pro bem ou pelo mal. O que uma arma faz? Mata. Hã? Mata. Atira. Atira pra matar. Tá. E o carro é feito pra quê? Pra dirigir. Então pronto. Mas isso não é. Não, mas, Pronto. Mas Entendemos. Entendemos a diferença. Tá, tem diferença, mas aí tem que proibir o negócio porque o propósito dele é se defender. Não, olha só. Eu entendo perfeitamente quem acha. Entendo mesmo. Né? Entendo que eu já tive casa assaltada, morei na periferia. Entendo perfeitamente. Né? É quem acha que ter. Porque a sensação de insegurança é muito forte. E não estou brincando, não, estou falando sério. A sensação de segurança é muito forte, vulnerabilidade. Eu já tive uma casa assaltada com criança, etc. e tal. Não estou sendo insensível a isso. Né? O problema é que a gente tem muita convicção, e porque os números são números oficiais da polícia, do governo, né, que mostram que, na verdade, a imensa maioria das pessoas com armas em casa ou na rua, elas são muito mais suscetíveis a uma violência maior sobre elas do que as proteja. Assim, eu adoraria ter os números contrários a isso, dizendo, olha, a sociedade mais armada se protege mais e eu vou defender. Mas todos os números mostram o contrário. É que você está também vendo esse argumento numa questão de segurança. Claro. E se a gente virasse para o argumento também de questão de liberdade individual? Ou seja, a gente é um indivíduo numa sociedade, então, a gente tem os nossos direitos à liberdade. Eu tenho um bom argumento sobre isso. Diga. Eu tenho uma liberdade também individual de não querer ter alguém com uma arma do meu lado. Tá, você tem a liberdade individual de não querer ter alguém com o carro do seu lado também. Quantas vezes você foi atropelado? Porque deve ter sido um monte, porque não é possível. É que o argumento você vai proibir tudo que você não se sente confortável que o outro faça, então você vai proibir a maconha, você vai proibir o cara de ser gay, se você for esse cara, claro que você não é. Não, você vai proibir um monte de coisa baseada nesse argumento que você deu aí. Não, sim, mas a arma tem uma finalidade. A arma é uma ferramenta, ela pode se usar para várias coisas. Pode ser para ofensivamente, pode ser defensivamente, pode ser para caçar. Entendeu? Pode ser para você... Bom. Mas se eu entrar num bar, é da minha liberdade de expressão, também é da minha liberdade individual, não querer que no bar que eu estou frequentando tenha alguém armado. Total, você pode ir num bar que tenha leis que no bar não pode entrar armado. Claro. Você pode fazer a sua escolha individual de onde você quer estar para garantir a sua Só que não existe lei brasileira que lugares possam andar armados e outros não. Tudo bem. Eu sei. Mas tem que respeitar a lei. Com certeza. É isso. Eu só argumento que talvez... A gente, aqui no Brasil, tem uma animosidade contra as armas que eu não acho que seja... Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa liberdade, porque a gente vive em sociedade, né? Então, por exemplo, velocidade máxima. É um corte de liberdades individuais de eu querer correr com o meu carro? Não, né? Não, tudo bem, velocidade máxima faz sentido. Agora, mas é a mesma coisa. Por que tem uma velocidade máxima? Uhum. Porque existe uma segurança coletiva. Tá, mas todo mundo quer que as pessoas... Aí eu falo, não, eu não quero saber da liberdade. Eu quero andar a 120 por hora nessa rua que a velocidade máxima é 40. Dana-se que tem uma escola aqui. A minha vontade é essa. Não, existe uma sociedade. Sim. Existe uma lei imposta, porque existe uma sociedade com uma regra coletiva que é o melhor para a maioria. Então você tem que se adaptar a ela. O seu desejo individual não pode se sobrepor a algo que é mais... O que tu está dizendo aí basicamente é... Eu não teria nenhum problema com a liberdade individual das pessoas de ter uma arma se os números me dissessem o contrário. O problema não é a números da própria polícia. O problema é a sociedade que a gente vive e não sabe lidar com uma arma. Sim. Em outra sociedade, você acreditaria que as armas poderiam ser liberadas? Nós temos problemas em várias delas. Mas você acha que a gente poderia construir uma sociedade onde eu acho que teriam outros limites. Entendi. Se mudasse a sociedade. Eu acho que teriam outros limites. Entendi. Tá. Eu só argumento isso com você porque... É porque eu tenho muito cuidado com essa coisa das liberdades individuais. Eu não sou contrário e acho que as liberdades são muito importantes, né? Mas nós vivemos em sociedade e os limites coletivos precisam sempre
dialogar com essas liberdades individuais. Isso é que a gente vive num mundo que as pessoas hoje não querem... Elas querem ter o direito de não se ofender. Você pode bater no seu filho porque o filho é seu? Na sua liberdade individual de ser pai? Eu acho que você não... Depende. O que é bater? Não pode. Você não pode... Você não pode dar um tapinha? Não. Isso que eu tô falando. Esse é um outro debate. Então, mas você pode assim, mas ele é meu filho, eu botei ele no mundo e eu quero ter liberdade de espancá-lo. Não, você não pode. Não. Você não pode fazer isso nem com um cachorro, nem com um gato. Pode, direitos humanos, exato. Não pode. Direitos de vida, talvez, né? Não pode. Com certeza. Mas é porque você está violando a liberdade individual do moleque. Exato. Ou uma coletiva, que também existem as liberdades, né, ou os limites coletivos, como, por exemplo, a velocidade do trânsito. Mas ninguém tá... Então, mas na questão das armas, o meu argumento não é... A arma eu não vejo como espancar, entendeu? Eu acho que existe a forma de usar a arma que é um espancamento da criança e existe a forma de usar a arma na sociedade que é o tapinha leve de correção, entendeu? Deixa eu até falar sobre isso, porque eu sei que deve ter outras pessoas perguntando aí, mas, por exemplo, eu fui muito ameaçado pela milícia e sou, até hoje. Então eu ando com uma escolta no Rio, né? Eu ando com uma escolta. Aí tem gente que fala assim, mas você é contra a arma, mas sua escolta anda armado. Sim, mas a minha escolta é de policiais treinados para isso e que a arma é um instrumento de trabalho deles e que eles têm um sistema de proteção a mim por causa da CP das milícias que levou à prisão de 240 pessoas e foi uma função pública. Eu não ando armado para isso. Há uma equipe de policiais, então é completamente diferente, né? Então, não é que eu estou burlando algo que eu estou dizendo, não. Eu adoraria andar sem escolta. Ter a liberdade de andar aí com vocês para onde a gente... vamos marcar no Rio e vamos dar a volta. Mas ao mesmo tempo você entende que é importante você ter um cara armado perto de você. Sim, mas ele é um profissional da segurança. Mas você entende a importância das armas. Claro, para um profissional de segurança, lógico. Tá. Para um profissional de segurança. Capacitado de usar arma. Para outras pessoas que não são capacitadas de usar armas, não. Exatamente. Mas uma pessoa faz o CAC, essa parada, para se tornar capacitada? Não é para isso? E mais ou menos. Depois a gente pode até conversar sobre isso, assim, porque o número de CACs no Brasil chegou a um número absurdo para as pessoas estão burras. Eu não sei. Tá. Procura aí CACs no Brasil. Vê quanto cresceu o número de CACs no Brasil nos 2 últimos anos. Você vai ver que foi um número... E aí os caras fazem isso... Fazem isso para poder ter acesso à arma e burlar a lei. Então é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Entendi. Não tem controle de munição, não tem controle de nada. E essa arma vai parar na mão do crime. Eu acho que arma sem regulamentação na sociedade não é muito inteligente. Tem que ter uma regulamentação. Exatamente. Está dizendo 416 mil. Durante 2 anos do governo Bolsonaro foram mais de 95 mil registros. É o que eu estou dizendo. Mas não parece muita gente também. Para a sociedade de 200 milhões? É porque a arma é caro também, né? Tem isso, né? O maior limitador da arma é o preço.